A paz do Senhor, meus irmãos. Estou de volta aqui para dar continuidade à nossa matéria Ética Cristã, aqui do curso básico do Seminário Teológico Rema. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ética do Sermão do Monte. Você está vendo ali que está escrito parte 1, é porque eu vou dividir essa parte da matéria nas próximas 3 lições, hoje e as próximas 2 aulas que eu vou ministrar para vocês. Por quê? Porque essa é talvez a parte mais importante de toda a matéria, já que as 3 primeiras aulas eu falei um pouco sobre teoria, o sentido, bases, fundamentos, mas de nada adianta a gente entender isso se a gente não praticar. Então a gente precisa muito mais do que entender é colocar em prática. Entender é uma benção, mas colocar em prática é muito mais importante. Então, vou falar com vocês sobre a ética do Sermão do Monte, tá bom? Vamos lá. Embora a ética cristã ela se baseie nos princípios, nos ensinamentos que estão contidos em toda a Bíblia Sagrada, mas principalmente no Decálogo, é no Sermão do Monte que a gente vai ter uma verdadeira cartilha sobre a maneira correta de proceder de um cristão. O detalhe é que essa cartilha ela é editada por ninguém menos que o próprio Jesus, né? Então, no Sermão do Monte, Jesus ele vem reinterpretar a lei. Por que reinterpretar a lei? Porque de nada adianta a gente ter um exterior bonito, exteriorizarmos coisas boas, atitudes corretas, quando o nosso interior está podre. E era exatamente o que acontecia nessa época aí. Deus havia dado o decálogo, a lei moral para Israel, e com o decorrer dos anos, eles foram deteriorando esse ensinamento, ao ponto que viviam os fariseus eram considerados hipócritas por conta de serem hiper-religiosos externamente, mas por dentro eles eram, como Jesus mesmo chamou, de sepulcros caiados. Ou seja, de nada adianta a gente exteriorizar ter uma aparência piedosa se o nosso interior estiver cheio de maldade. De nada adianta a gente não cometer o pecado de fato se dentro do nosso coração a gente já praticou o pecado. Então, esse sermão, ele é na verdade um desafio à mudança. Pois ele vai de encontro à nossa natureza, mostrando para a gente que ser um verdadeiro cristão é muito mais do que colocar uma roupa, ter um corte de cabelo, ou muito mais do que palavras de efeitos. Né? Sabe, hoje em dia está muito comum, né? Frases de efeito, mudanças exteriores, coisas que podem, para algumas pessoas, identificar essa pessoa como crente, mas no fundo, a pessoa não é um cristão de verdade. Então esse sermão ele desafia a mudança, ele propõe, Jesus com esse sermão, ele propõe uma verdadeira revolução que começa no nosso interior, do lado de fora. Não adianta nada a gente botar algo para fora, mostrar algo do lado de fora, se o nosso interior estiver ruim, estiver sujo, estiver podre, né? Então, e Jesus aqui ele vai estabelecer as bases teológicas do seu ministério e nos apresentar os preceitos éticos que deverão nortear a nossa vida. Então, toda a base teológica de Jesus está aqui no Sermão do Monte. Se você é cristão, se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você entende que você quer morar no céu, se você se identifica como servo de Deus, está aqui a base teológica. Está aqui os ensinamentos que nós precisamos. Então, como eu disse, hoje e nas próximas 2 aulas, eu vou falar especificamente do Sermão da Montanha. E eu vou dar início hoje falando sobre as bem-aventuranças. Vou falar hoje de apenas 4 delas, para a aula não ficar muito longa, tá bom? Como eu falei nas primeiras aulas, se você vai se lembrar, se você não se lembra, vai lá dar uma olhadinha, eu falei para vocês sobre éticas humanísticas, a ética naturalista. E qual era a intenção? O que essas éticas faziam? Elas colocavam o homem no centro, elas colocam o homem no centro e davam ao homem uma ideia deturpada de felicidade e de como alcançar essa felicidade. Lembra? O prazer a qualquer custo, não importa o que você faça, o importante é ser feliz. A lei do mais forte, eu faço porque eu posso fazer. Os fins justificam os meios. Então a visão dessas éticas era sempre o quê?
uma visão deturpada de felicidade e, ao mesmo tempo, uma maneira deturpada de alcançar essa tal felicidade. Jesus, no Sermão do Monte, ele vem romper com tudo isso, pois ele apresenta um modelo ético onde a felicidade não está no final de uma busca insana por prazer e satisfação própria, mas em valores e atitudes impossíveis de serem alcançados sem o auxílio do Espírito Santo. Isso precisa ficar bem claro. O que Jesus propõe é algo tão tremendamente radical que é impossível para o homem por si só conseguir cumprir. O que Jesus propõe somente com auxílio do Espírito Santo. Sem isso, é impossível. E aí Jesus vai pegar essas pessoas que ele encaixa dentro desse grupo, né, de pessoas com essas características, ele chama de bem-aventurados. Sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa felizes. Simples assim. A palavra original lá é makarios, que significa felizes. Na ótica, o interessante é que na ótica humana, as características que Jesus vai apresentar para que alguém seja reconhecido como bem-aventurado, para ser reconhecido como feliz, na verdade essas características dão a impressão de que elas são infelizes. Você vai entender porque Jesus ele chama de felizes aqueles que na ótica humana seriam considerados infelizes. Só que Jesus ele mostra que essas características é que vão trazer a verdadeira felicidade. Jesus começa dizendo lá, que bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguições, porque deles é o reino dos céus. Então observa só, na ótica humana, como alguém pode ser considerado feliz se esse alguém é pobre de espírito, se ele chora, se ele é manso. Ser manso hoje em dia? Fome e sede de justiça, misericordioso, alguém que tem misericórdia, limpo de coração, pacificador, sofrer perseguição, isso não é característica de alguém feliz na ótica humana, mas dentro da visão cristã, dentro do ensinamento de Cristo, aqui está a receita da real felicidade. E aqui está o código de ética que todos nós devemos seguir. É difícil? Sim, mas não é impossível. Então, vamos começar falando aqui sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Afinal de contas, o que é uma pessoa pobre de espírito? Vamos ver. O pobre de espírito é aquele que se desnuda de seu orgulho e autossuficiência e humildemente prostra-se diante de Deus, reconhecendo total dependência dele. É alguém que tira a sua capa de orgulho, de autossuficiência, de capacidade de resolver os problemas. A pessoa que é pobre de espírito, ela não confia nos bens materiais, ela não confia na sua própria força, ela não confia na sua capacidade. Tudo que ela consegue é confiar em Deus. Por quê? Porque quando ela olha para si, ela vê um miserável pecador. Sim, mas Ivan, eu aceitei Jesus, eu já sou o templo do Espírito Santo. Sim, tudo isso é verdade. E todos os bens que há em você não vêm de você, vêm de Deus. A nossa natureza é miserável, a nossa natureza é podre, a nossa carne deseja o pecado. A gente vai observar que Jesus ele faz uma comparação entre alguém que é pobre de espírito e alguém que é rico de espírito ou orgulhoso, lá em Lucas 18:31, quando ele fala da parábola do fariseu e do publicano que vão ao templo orar. Vamos ler aqui, olha só. Olha o fariseu. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana. Ah, Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, hein? Perceberam como essa pessoa estava falando com Deus? Primeiro que ela começa dizendo, o texto começa dizendo assim, ó, orava no íntimo. Era alguma coisa tão pessoal, estava entranhada no coração dele, era íntima. E ele chega para Deus, uma conversinha fiada, eu te agradeço, eu te agradeço. Na verdade, ele está querendo lembrar a Deus do que ele faz de bom. Olha, Deus, não esquece de eu sou um bom crente não, hein? Ó, vou à igreja aos domingos, sou dizimista, sou ofertante, ajudo na igreja, eu prego a palavra, dou aula na escola dominical. Olha como eu sou um bom crente, Jesus. É isso que ele está mostrando aqui. Orgulhoso. Gente que acha que a sua própria justiça é capaz de impressionar a Deus, mas a palavra vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundície. Se você não sabe o que é trapo de imundície, dá uma pesquisadinha no Google e se assuste, tá bom? Mas esse aqui é o nosso amigo fariseu. Agora vamos ver o nosso amigo publicano como é que ele ora. Ele diz assim, ó, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, o outro falava no íntimo, esse externava, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo, agora Jesus falando, que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, 14. Perceberam a diferença? O publicano, ele não conseguia sequer olhar para o céu. Ele tinha tamanha vergonha da sua miserabilidade. Ele tinha tamanha vergonha diante de Deus por ser um miserável pecador. Ele se humilhava, ele falou, Deus, eu não tenho coragem de erguer a minha voz e falar com o Senhor, porque eu sou miserável pecador. A única coisa que eu preciso é da tua misericórdia, do teu perdão. Esse é o pobre de espírito. Esse é aquele que se humilha na presença de Deus. Esse é o humilde. Característica da ética cristã. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele mostra que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Olha o que Paulo diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Você observa que Jesus desce da glória, já é uma humilhação. Ele vai ficar no mesmo patamar dos homens. No patamar dos homens, ele desce mais ainda, se humilha mais ainda e chega ao nível de servo. E no nível de servo, ele se humilha mais ainda, porque ele vai ter uma morte vergonhosa, que é a morte de cruz. Olha, Jesus, ele é o nosso exemplo. O pobre de espírito, ele não consegue ver mérito algum nas suas realizações. Nada que possa justificá-lo diante de Deus. Porque a nossa justificação não vem das nossas obras, vem de Jesus. Mas aquele que é pobre de espírito, ele pode ter convicção que somente pela graça ele vai conseguir alcançar o reino dos céus. Pobreza de espírito é o primeiro passo da ética cristã, da vida com Deus. Próxima bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você percebe a sua pobreza de espírito, quando você entende que você é um miserável pecador, embora templo do Espírito Santo, a sua natureza continua sendo pecaminosa, e que você precisa da misericórdia de Deus, quando você percebe isso, você só consegue fazer uma coisa: chorar. Chorar. Derramar as lágrimas na presença de Deus, se derramar aos pés de Jesus. Este é o choro de alguém que reconhece sua natureza pecaminosa diante de um Deus que é santo. Chorar na presença de Deus é isso. Você pode chorar de alegria, é muito bom chorar de alegria. Mas quando foi a última vez que você chorou porque reconheceu o seu pecado diante de Deus? Reconheceu a sua pequenez diante de Deus? Sabe? Quando você toma a ceia do Senhor,
e você percebe que Deus permite que você tenha comunhão com Ele, comunhão com seu irmão, no partir do pão, isso é motivo para você chorar. Porque naquele momento você está vendo aqui, embora você seja um miserável pecador, Deus permite que você se aproxime dele. Bem-aventurados que choram. Aí eu pergunto para você, então, por que chorar? Primeiro, chore pelo sofrimento. No mundo tereis aflições. João 16:33. Sofrimento faz a gente chorar e não há nada de errado nisso. Apresente para Deus as tuas amarguras, as tuas decepções, as tuas dificuldades. Chorar pelo sofrimento. A gente tem que chorar. Jesus nunca disse que esse mundo seria um mar de rosas. Jesus nunca disse que a gente ia ficar aqui de boa, curtindo a vida e que seria tudo uma benção. Não. No mundo vocês vão ter aflições, então você pode chorar. Chorar pela incapacidade. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Esse é o choro da dependência. É o choro do reconhecimento de que sem Deus não somos nada. Primeiro a gente chora pelo nosso pecado. Primeiro a gente chora pela a luta da nossa vida. Agora a gente chora pela nossa dependência. E nós não somos capazes de fazer nada. Sem Deus, nós nem existimos. Nós nem levantamos da cama de manhã. Choro pelo arrependimento. Pecadores, limpem as mãos, entristeçam-se, lamentem e chorem. Tiago 4:8-9. Esse aqui é o choro de Pedro. Quando Pedro nega Jesus, o choro dele é um choro de arrependimento, porque ele sabia que havia pecado, que havia errado. Não é um choro de remorso que produz morte, como aconteceu com Judas, mas um choro de arrependimento que produz vida, como aconteceu com Pedro. Chorar por compaixão. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 9:35-36. Esse é o choro do amor ao próximo. As pessoas estão morrendo ao nosso redor e não sentimos nada. Isso não, sabe, isso não cabe dentro de uma vida cristã. Imaginar que você tem um vizinho, um parente, um primo, um irmão, a mãe, o pai, e que essa pessoa está indo para o inferno, e isso não provocar nada, a gente tem que chorar todos os dias por essas pessoas. Cada vez que uma vida se perde e essa vida vai para o inferno, isso é motivo para chorar, e chorar muito. E nós podemos chorar, sabe por quê? Porque Deus recolhe as nossas lágrimas. Salmo 56:8 diz: conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Deus conhece cada uma das nossas lágrimas, por isso nós podemos chorar. Chorar porque o choro precede a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E o choro terá fim. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Vai acabar. O sofrimento vai acabar. A dor vai acabar. A angústia vai acabar. As lágrimas vão acabar no tempo certo. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto estivermos aqui, choremos, porque aqueles que choram serão consolados. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Mansos são aqueles que agem com amor, compreensão e misericórdia. A mansidão é a qualidade daquele que sabe controlar o seu temperamento. Sabe o que significa isso? É você estar numa situação em que você tem condições de revidar por alguma coisa, se alguém te fez de errado, você tem condições de revidar, você tem motivos para te revidar, você tem força para revidar, você tem vontade de revidar, mas não revida. Isso é mansidão. Você pode, você tem motivos e você quer, mas você simplesmente escolhe não revidar. Mas Ivan,
Eu acho que isso aí tá mais é para fraqueza. Mansidão não é fraqueza. Fraqueza é falta de força e de coragem. Mas o manso não é fraco, pois é necessário muita força para agir com sobriedade e brandura diante da afronta. Eu imagino, para mim, assim, uma boa analogia, é um lutador de MMA que é forte, sabe lutar bem, e ele é afrontado por alguém que não sabe nem quem ele é. Vai lá, a pessoa afronta ele, bota o dedo na cara dele, e ele só olha para a cara da pessoa, sabe? Ele sabe como se defender, sabe o que fazer, mas ele sabe que não é o local, ele tem um autocontrole, porque ele sabe que se ele fosse defender, o prejuízo do outro vai ser maior. É o crente, ele precisa entender isso, que a nossa característica, essa característica, ela não está em nós. A gente não consegue fazer isso naturalmente. Porque o nosso desejo é revidar. O nosso desejo é pagar na mesma moeda. Somente com o Espírito Santo em nossa vida é que nós conseguimos fazer isso. Por isso até a mansidão ela é um dos aspectos do fruto do Espírito. Lá Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. É preciso mansidão para receber a palavra. Você sabia disso? Olha lá que Tiago 1:21 diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1:21. Você já viu uma criança quando vai tomar vacina? Quando ela vê a injeção, ela começa a espernear, bate perna. Assim somos nós para receber a palavra. Porque a palavra ela vem para confrontar a nossa natureza. E deixar de fazer aquilo que agrada a nossa carne é muito difícil. Então a gente luta contra a palavra. Essa que é a realidade. A gente não quer receber a palavra, porque a palavra ela diz para a gente fazer coisas que não agradam a nossa natureza. E o que o Tiago está dizendo, olha, para poder receber a palavra, você não pode lutar contra ela. Tem que receber com mansidão. É isso que a palavra diz. Somente por meio da mansidão, isto é, sem luta, seremos capazes de receber a palavra que pode salvar as nossas almas. É preciso mansidão para instruir. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura se lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2:24-26. Mostrar a verdade para alguém é complicado. Imagina, se a palavra, quando nos é apresentada, a gente esperneia, porque a gente não quer deixar de fazer aquilo que agrada a nossa carne, a gente precisa de mansidão, é preciso mansidão para apresentar aos outros, porque eles também vão espernear. Eles também vão lutar. Só que a gente tem que entender que toda esse ensinamento ele gera conflitos. Cabe ao instrutor ser paciente e amoroso, pois não se trata de um aluno que pode tirar uma nota baixa, mas uma vida que pode ser tragada pelas garras do maligno. É por isso que aqueles que têm o chamado para ensinar, o chamado para instruir, precisam fazê-lo com paciência. É preciso mansidão para manter relações saudáveis. Não falem mal um dos outros. Sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de mansidão para com todos os homens. Tito 3:2. Como os nossos vizinhos vão acreditar na palavra que nós dizemos a respeito de Jesus se eles veem em nós atitudes beligerantes, de guerra, de confusão? A gente está sempre arrumando treta. Se alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente está pronto para dar um tapão. Eu me lembro de uma senhora que eu conheci, que ela dizia assim: olha, eu sou crente, sou 95% crente. Agora, 5% que a minha mão não é não.
Porque se esses caras na minha frente, eu sento a mão. Diz isso mesmo, a senhora. Dizer que se desse bobeira, ela metia a mão mesmo. Como é que as pessoas vão acreditar em nós se não formos mansos? Se a nossa reação for sempre para briga, para revidar, para se o vizinho liga o som alto, eu vou revidar, vou colocar o som alto também. Somente por meio de atitudes que demonstrem a mansidão de Jesus será possível dar um testemunho eficaz que glorifique a Deus. Perceberam que a nossa vida, ela também prega? As nossas atitudes, as nossas ações e principalmente as nossas reações? Porque a ação, acho que eu já falei isso na outra aula, a ação é aquilo que você faz pensado, de caso pensado. Reação é aquilo que você faz sem pensar. Quando você exercita a mansidão, você vai começar a reagir de maneira mansa. Lembra que eu falei? Mansidão não é fraqueza, tem que ser muito forte para não reagir, para não dar motivos para a pessoa não glorificar o nome de Jesus. É preciso ter mansidão. É preciso ter mansidão. Por quê? Porque os mansos herdarão a terra. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na ótica humana, quando se fala em justiça, a gente fala da busca pela reparação de algum dano que foi sofrido, não é verdade? Você pega as suas queixas, você sofreu algum dano, foi caluniado, teve algum prejuízo, então você pega aquele seu problema e apresenta a um juiz, esperando que ele promova a justiça, que ele puna o culpado e que ele indenize a vítima. A justiça de Jesus não tem nada a ver com isso, ela se refere à retidão, ao ser justo. Essa é a justiça da qual Jesus está falando. Essa ideia, você vai ver ela confirmada em outras versões da Bíblia, que apresentam esse texto da seguinte forma. A Bíblia viva. Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, porque terão a justiça com toda certeza. A nova tradução da linguagem de hoje diz: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. A Bíblia para Todos, 2009, diz: felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Então você observa que justiça tem a ver com relacionamento com Deus. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, que não é apenas com Deus, mas o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo próprio e o relacionamento com os demais. Olha só, aplicações da justiça. Primeiro, o relacionamento com Deus. É a justiça legal. Buscar a justiça é buscar reconciliar-se com Deus. O homem, por sua injustiça, ele é incapaz de se reconciliar com Deus. Incapaz. Então, se o homem é incapaz, como é que o homem pode querer buscar se reconciliar com Deus? Ele não consegue. Somente por meio de alguém que é justo no lugar dele para promover essa reconciliação. É necessário o sacrifício de alguém que é justo. E quem é justo? Meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. 1 de João 2,1. Ou seja, a justiça no nosso relacionamento com Deus é buscar ser justo diante de Deus. Só que como nós não conseguimos isso, só por meio de Jesus. Jesus é que nos justifica. Então a justiça diante de Deus é a nossa salvação. Buscar o reino de Deus, buscar a justiça, ter fome de justiça, é ter fome de salvação, de ser salvo, de ser justificado por Jesus. Isso é o nosso relacionamento com o Pai. Justiça moral é a relação pessoal, a relação comigo mesmo. Buscar a justiça é buscar viver uma vida santa. Embora você tenha sido justificado por Deus, por Cristo, no sacrifício dele na cruz, a nossa natureza continua sendo pecaminosa. A gente continua desejando fazer o que é errado. Por isso é necessário deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, mudando a nossa forma de agir, mudando a nossa atitude, para que a gente possa viver uma vida santa. Olha o texto. Deixe que o Espírito renove
os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Observou? A justiça para com Deus é se aproximar de Deus, só por meio de Jesus. Então nós somos justificados para nos reconciliarmos com Deus, é a nossa salvação. No momento em que nós somos justificados, a nossa carne luta e ela deseja sair disso, ela deseja voltar para o chiqueiro, que é a nossa natureza. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós para que a gente possa viver uma novidade de vida, e essa vida é justa e santa. Então, a justiça pessoal é a minha santificação, mas há também a justiça social, que é a relação com o próximo. Buscar a justiça é dar ao próximo aquilo que eu quero receber. Quando a gente experimenta os benefícios da justiça de Deus, a gente quer passar isso para frente. O nosso coração arde, mas não apenas a salvação. Você apresenta para o mundo a justiça de Deus, a salvação, mas também você tem que manifestar a justiça de Deus através da sua vida. Como assim? Dando ao próximo aquilo que você gostaria de receber. Fazendo bem, dando perdão. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser amado? Ame. Quer ser respeitado? Respeite. Quer que as pessoas façam por você? Faça primeiro. Aquilo que você quer que os outros façam por você, você tem que fazer primeiro. Isso é a justiça. É fazer pelo outro aquilo que eu gostaria de receber. O versículo vai dizer: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. 1 de João 3,10. Olha que tremendo. Praticar a justiça é condição para ir para o céu. Praticar a justiça nos identifica como filhos de Deus. Não praticar a justiça nos identifica como filhos do diabo. Você é filho de quem? Eu sei que você é filho de Deus. Sei que você está lutando para praticar a justiça, mas faça força. Seja justo com as pessoas que estão próximas de você. Manifeste amor, manifeste perdão. Quem almeja a justiça é guiado por 2 grandes mandamentos. Quais são os 2 grandes mandamentos da Bíblia, lembra? O amor a Deus e o amor ao próximo. Quem ama a Deus busca a sua justiça. Quem ama o próximo manifesta a justiça de Deus. Mas guarde isso aqui, que isso aqui é interessante. A nossa salvação não vem da nossa justiça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Por mais que você pratique a justiça, por mais que você tenha atos de justiça, por mais que você tenha sede e fome de justiça, isso não nos dá salvação. A nossa salvação vem por Cristo. Porém, no momento em que nós recebemos a salvação, nós precisamos praticar atos de justiça. Por quê? Sem uma vida justa, não entraremos na glória. Olha o texto. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5, 20. Perceberam como o negócio é apertado? Como o caminho é estreito? Ética cristã é isso. Eu não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que todo mundo consegue fazer, eu não estou dizendo nem mesmo que eu sou o doutor da ética cristã que eu consigo fazer. Mas cabe a nós, primeiro, entendermos o que é isso. Segundo, buscarmos isso, buscarmos fazer, pedirmos a Deus capacidade para fazer, nos comprometermos em tentar fazer e colocarmos efetivamente em prática. Ética cristã, ela tem que ser colocada em prática. Justiça é colocada em prática. Chorar é colocar em prática. Ser manso é colocar em prática.
é prática cristã. Amém? Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula eu vou continuar falando aqui das bem-aventuranças e a gente vai encerrar falando sobre o Sermão do Monte, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Paz.